Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Isso, olha só, na última aula a gente falou um pouco sobre a República Puritana. Era uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de dizer, que é o seguinte: a República Puritana é este momento que a burguesia assume o poder, que grande parte, ou pelo menos uma parte significativa da burguesia, havia se convertido ao puritanismo, que na verdade era o calvinismo, né? Lembrando que o calvinismo na Inglaterra é chamado de puritanismo, beleza? Bem, eu disse para vocês que depois da morte do Oliver Cromwell, quem o substituiu foi o Richard, o Ricardo, mas ele não ficou muito tempo no poder porque não era tão habilidoso, sofreu grandes pressões e acabou renunciando. E aí quem que eles chamam? Eles chamam o Carlos II, que era filho do Carlos I. Onde que Carlos II estava? Estava passeando pelo mundo. Não, mentira, ele estava lá na França. Então eles mandam uma mensagem de WhatsApp para ele e ele volta para a Inglaterra para assumir o governo. Mas eles disseram, ó, você fica na posição aí, ó, você fica tranquilo, ó, não vem mexer com o parlamento não, que aqui o parlamento já tem muita força. Bem, e com isso, o Carlos II, o pai havia sido, o pai do Carlos II havia sido decapitado, gente, então ele não podia fazer muita gracinha mesmo não. E aí o que acontece? Ele procurou governar com o parlamento, o Carlos II ali, tal, gente, beleza, tal, não sei o que lá, tal. Mas o parlamento estava ainda muito dividido por causa dos liberais, né, principalmente na Câmara dos Lordes, e os conservadores, que eram mais próximos à alta nobiliarquia, né? Os liberais chamados conhecidos como Whig, né, que tinham por causa das perugas, e o Tory, agora, né, os conservadores chamam de Tory. Bem, o rei, né, o Carlos II, ele apoiou o rei Luís XIV, que era o maior exemplo de rei absolutista que existia lá na Europa, né? E aí isso fez com que, no final das contas, o parlamento ficasse meio desconfiado também com Carlos, tá? Mas enfim, mas não vai dar muito problema não. E assinou a Declaração de Indulgência em 1672, que previa, né, as restrições ao catolicismo na Inglaterra. E isso o parlamento viu com maus olhos, porque, na verdade, o Carlos II acabou sendo criado, acabou sendo se desenvolvendo, acabando assim, se formando, amadurecendo, é essa palavra que eu estava procurando, amadurecendo ali na corte francesa. A corte francesa era católica. Então, assim, ele acabou falando, gente, não, vamos parar de pegar pesado com os católicos, vamos respeitar aqui, enfim. Então ele tira as restrições, mas o parlamento ele fica bastante chateado com isso, porque o parlamento era todo protestante, né? Seja anglicano ou seja puritano. Bem, em 1685 ele falece e ele é substituído pelo irmão. Eu falei filho, mas não, era irmão. Jaime II era o irmão, tá? Do Carlos II, que tentou dar também mais liberdade aos católicos, mas isso, obviamente, vai dar algum problema. Bem, o parlamento ele percebe que esses reis estão com muita gracinha com o catolicismo, estão querendo se tornar absolutistas, enfim. E aí, o que o parlamento faz? Para haver uma saída, uma espécie de terceira via, o parlamento convence o Guilherme de Orange, que era lá herdeiro do trono holandês, para assumir o trono inglês. E aí vem ele com a sua esposa Maria, assumem. Então eles dão um golpe, na verdade, contra o próprio, né, sogro, o próprio pai, e destronam o Jaime II do poder. Né, o Jaime II é irmão, disse irmão do Carlos II. Então o Jaime II é destronado. E aí, Guilherme de Orange e Maria Stuart, não é filha do Jaime II, não, é complicado, né, Edmar? Não é nada, não é nada. Bem, e aí eles se tornam rei e rainha da Inglaterra. E assinam a Declaração de Direitos, a Petição de Direitos, fazendo com que, reconhecendo a supremacia do parlamento sobre a monarquia. Então a Petição de Direitos, a Declaração de Direitos, feita em 1688, lá na Inglaterra, institui a monarquia constitucional na Inglaterra, criando então essa longa tradição política na Inglaterra que existe até hoje, né? Bem, com a morte, Maria Stuart acaba falecendo depois e aí ele vai governar sozinho. E aí o absolutismo estava enterrado, morto e enterrado de forma definitiva na Inglaterra. Desde então, nós temos sempre reis e rainhas na Inglaterra que governam sob o mando e o desmando do parlamento. Tá bom, moçada? Então foi isso. Edmar,
Recapitulando, então o que foi a Revolução Gloriosa? Foi uma revolução que as pessoas começaram a cantar glória. Mentira, não. A Revolução Gloriosa foi a tomada do poder por Guilherme de Orange e Maria Stuart, destronando o rei Jaime II e institucionalizando de forma definitiva a monarquia constitucional. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Fiquem ligados, porque nós teremos mais aulas sensacionais, espetaculares e maravilhosas. E sensacionais e maravilhosas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!